Mais uma questão de física aí do Enem, também envolvendo tirinhas, né? Mais uma. Vai falar o seguinte: a tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. A tirinha é a seguinte, então, né? Alguém pergunta: ué, você comprou uma geladeira? E alguém responde: é. Pra quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. E aí estão as crianças usando os cubinhos de gelo para fazer uma casinha, uma casa igual a dele, só que em miniatura, né? Aí vem a pergunta: na tirinha, a geladeira é necessária para fazer o gelo por quê? Oh, Jesus. Então, por que a geladeira se faz necessária aqui, né? Se lá é tão frio. Então, a gente tem que lembrar que por que o iglu é feito, tá? Por que o iglu serve como casa? Porque o gelo, ele é um bom isolante térmico. Por quê? Porque as moléculas dele são bem espaçadas umas das outras. Entre elas tem vácuo. E o vácuo é um excelente isolante térmico, né? Na verdade, é um perfeito isolante térmico. Então, como ele tem muito vácuo entre as moléculas de gelo, ele é um ótimo isolante térmico. Então, o calor que está para fora do iglu, quer dizer, o frio que está fora do iglu, ele não entra para dentro. Ou, na verdade, ao contrário, né? O calor que está dentro do iglu não sai para fora. Ou não sai tão rápido, né? Então, por isso que a temperatura dentro, ela fica maior do que lá fora, certo? Letra A. A temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Pronto, é esta aqui. Então, dentro do iglu, a temperatura é maior do que a temperatura de 0 graus Celsius, que é onde a água vira gelo. Portanto, ele vai precisar de uma geladeira, tá? Se a temperatura dentro do iglu fosse menor do que 0 graus Celsius, a água viraria gelo de qualquer jeito, tá? Então, não importa onde está. Se a temperatura for menor que 0 graus Celsius, a pressão atmosférica normal, né? A água vira gelo, tá? Vamos ver o que estava errado nas outras, né? A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Não, nada a ver, né? Isso aqui não vai atrapalhar a mudança de fase da água. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Não, o que é isolante térmico é o gelo que forma o iglu, não o ar dentro dele. Não tem nada a ver. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Também não. Tá? Então aqui, se fosse um ambiente aberto, se não existisse o iglu ali, as correntes de convecção seriam normais, independente da temperatura uniforme dentro dele, tá? E a pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Também não. A pressão ali é basicamente a mesma de fora, tá? Como o ar é um pouco mais quente apenas, ele vai ser um pouco menos denso, né? Somente, mas é uma diferença muito pequena, o que não atrapalha muito a solidificação da água, tá? Então, o que importa mesmo é que a temperatura lá dentro vai ser maior que 0 graus Celsius, que é onde a água vira gelo, portanto, vai ser necessário comprar uma geladeira para fazer gelo.